Olá, eu sou Patrícia Monteiro e venho falar sobre relações tóxicas. Se você deseja viver e explorar a sua melhor versão nesta vida, não perca! Eu hoje venho falar de relações tóxicas. Não venho falar de pessoas tóxicas. Eu não acredito que as pessoas sejam tóxicas em essência. Você pode estar a relacionar com a melhor pessoa deste mundo e a partir de certa altura a relação com essa pessoa tornar-se tóxica para si. Porque aquilo que o faz relacionar com essa pessoa vai muito além daquilo que a pessoa é ou que as pessoas julgam acerca dessa pessoa. Por isso, aquilo que faz uma relação tornar-se tóxica para si e para a sua vida não tem nada a ver se a pessoa é boa pessoa, má pessoa. Tem a ver sim com a dinâmica energética, a dinâmica que se estabelece entre vocês os dois. E isso sim é o que vamos falar neste vídeo. Fez parte da minha experiência de vida atrair um vasto conjunto de pessoas com quem tive vários tipos de relação e que a partir de certa altura se tornaram tóxicas e começaram a exercer obstáculos ao meu progresso e evolução. Quando isto acontece, quando nós sentimos que alguém na nossa vida está a colocar obstáculos ao nosso progresso e evolução como almas, à expansão e à expressão da nossa melhor versão, quer a pessoa tenha consciência disso ou não, nós também estamos a colocar bloqueios à própria pessoa de se expandir, ok? Portanto, a dinâmica acaba por ser tóxica nos dois sentidos, mesmo que apenas uma pessoa reconheça que essa relação é tóxica. Nós estabelecemos relações com tudo no nosso ambiente, sejam pessoas, objetos, com hábitos, tudo neste planeta, neste mundo e nesta experiência material é feita a partir de relações. Quando nós queremos afinidade com algo, nós queremos manter esse algo na nossa vida e esse algo pode ser visto aos olhos do mundo como sendo a melhor coisa do mundo, mas se estiver desajustada connosco, com aquilo que a nossa alma precisa de aprender e evoluir naquele momento, esse algo vai intoxicar a nossa energia porque não está em alinhamento com o que nós precisamos verdadeiramente, mesmo que aos olhos do mundo pareça ser a melhor coisa. E isto serve para qualquer assunto da nossa vida. O contrário também pode acontecer. Uma coisa que é vista pelos olhos do mundo como uma coisa má, num certo momento da nossa vida, pode fazer todo sentido e ajudar a nossa alma a encontrar alguma espécie de equilíbrio. E ser importante mantermos aquilo na nossa vida durante essa fase. E isso trazer-nos equilíbrio, construção e ajudar-nos a estar alinhados com a nossa melhor versão. Por isso, não podem ser os olhos do mundo, nem as convenções de isto é bom e isto é mau, que definem se uma coisa, para nós, é boa ou má. Uma coisa que está em alinhamento connosco, com a nossa vibração e com a nossa energia, é boa. E uma coisa que está desalinhada não é boa. Isto não quer dizer que seja para sempre. Isto quer dizer que tem que obedecer àquilo que nós necessitamos como almas, tanto para expandir, como para evoluir, como para viver bem, como para viver a nossa melhor versão, num determinado momento. É importante termos consciência de que se uma determinada relação na nossa vida é tóxica ou se torna tóxica a partir de certa altura, nós somos responsáveis por termos escolhido manter ou ter essa relação na nossa vida. Por isso também é a nossa responsabilidade, a partir do momento em que tomamos consciência de que algo à nossa volta não está bem e não nos faz bem, também é a nossa responsabilidade tomarmos medidas para terminar com essa relação ou ajustá-la
à nova necessidade da nossa alma. E ao fazermos isso, temos que ter completa consciência e tranquilidade na nossa mente de sabermos que ao tirarmos da nossa vida alguma relação que já não é tóxica, porque foi essa a medida que nós escolhemos tomar para tornar a nossa energia equilibrada naquele momento, e não havendo outra medida, não há forma de mudar aquela relação para um outro padrão de funcionamento. Se nós decidimos deixar ir aquela relação na nossa vida, temos que ter clara consciência e a consciência tranquila de que se aquela relação já não está ajustada para nós internamente, a nível da nossa alma, nós também já não estamos ajustados àquela pessoa. E ao deixarmos ir, nós estamos a dizer indiretamente que ela é livre para seguir o caminho que é melhor para ela naquele momento. É sempre uma coisa mútua. Obviamente, nem sempre nós temos que tirar pessoas da nossa vida, cortar relacionamentos com elas, para podermos amplificar uma relação tóxica para uma dinâmica não tóxica. Isto porquê? Porque muitas vezes a relação é tóxica porque nós estamos na relação com base em crenças, pensamentos e dinâmicas energéticas que estão na parte de trás da nossa mente, escondidas, portanto na parte inconsciente da nossa mente, e que projetam nos outros aquela dinâmica. O que é que isto quer dizer? Se uma relação a partir de certa altura se revela aos nossos olhos tóxica para nós, a única diferença entre o que estamos a detectar agora e aquilo que estava no passado não é o padrão. O padrão não mudou. O que mudou foi a consciência que nós tivemos desse padrão. Era algo que estava escondido e que de repente aflorou. E nós, ao vermos que a dinâmica intoxica a nossa vida, significa que estamos disponíveis para deixar ir, não a pessoa, mas o padrão tóxico que já não nos serve e que está a ganhar vida dentro daquela relação, ok? Simplificando, quando uma relação se revela tóxica com alguém, existe um padrão tóxico em nós que se revelou e que se mostrou através daquela relação. Das duas uma, ou nós conseguimos deixar ir o padrão e a pessoa mantém-se na nossa vida, e isso quer dizer que a nossa ligação de alma com ela ainda faz sentido a partir daquele momento, mas numa nova dinâmica mais alinhada com a alma e menos alinhada com o ego. Ou então nós, a deixarmos ir o padrão, a pessoa vai embora também com o mesmo padrão. Ok? Mas tudo é um esquema perfeito. Quando chega a determinada altura e certas pessoas têm que ir e têm que seguir caminhos diferentes do nosso, é tão bom para nós como para elas. Isto é que é muito importante nós termos em consideração. Eu escolhi gravar este vídeo sobre este tema, eu escolhi entre aspas, porque eu sou sempre guiada pela minha alma para fazer as coisas ou para partilhar assuntos com as pessoas, seja através dos livros que eu escrevo, leituras de cartas que facilito, ou estes vídeos sobre espiritualidade em geral. Tudo isto que eu faço, sou sempre guiada internamente pela minha alma. E eu sinto que a minha alma me guiou a fazer este vídeo porque antes disso o espírito planeou para mim anos e anos de relações tóxicas. Anos e anos em que eu alimentava padrões que não me serviam profundamente, mas que eu deixava estar na minha energia porque não tinha a coragem de subir um degrau na minha autoestima, não tinha coragem de me deixar ficar sozinha durante um certo tempo. Eu preferia estar com pessoas tóxicas do que estar sozinha numa certa altura da minha vida. Não sabia lidar com isso. E por causa disso, eu tinha tendência para escolher ou por me deixar ser cativada pelas pessoas erradas para a minha vida e para aquilo que eu considero ser a minha versão mais elevada. Perdia muito tempo com essas pessoas, perdia muita energia com essas pessoas, e isso aconteceu durante muitos e muitos anos,
com diversos tipos de pessoas, diversos tipos de dinâmicas que me ajudaram a ter uma experiência que eu depois pudesse partilhar. Então este vídeo para mim é muito importante porque é um vídeo que dá sentido a uma data de coisas que aconteceram na minha vida nos últimos anos. Ao ter começado a despertar espiritualmente, eu tornei-me muito sensível, como acredito que outras pessoas que começam a despertar, começam também a sentir-se muito sensíveis a ambientes, a pessoas, a determinados tipos de conversas. Isto porquê? Porque os nossos sentidos extrafísicos, portanto os sentidos que não são a visão, o olfato, etc., os sentidos para além daquilo que são os sentidos que nós estamos habituados a ter, começam a expandir, nós começamos a sentir a vida, a sentir as pessoas, a sentir-nos a nós mesmos a um nível muito mais profundo, e isso mostra-nos o que é que realmente são as verdadeiras necessidades que nós temos e quais são as verdadeiras necessidades que nós temos em termos de relações. E nós começamos a ver que os nossos referenciais antigos para escolher relações para nós começam a deixar de servir. Ora, se temos várias relações ou dinâmicas tóxicas na nossa vida que antes nos serviam com esses sentidos e esses referenciais antigos, quando nós começamos a mudar os referenciais, a mudar os sentidos e a expandir para outras coisas, muitas dessas coisas, desses padrões tóxicos, têm que ir embora, e igualmente muitas pessoas que estavam ligadas a nós pela toxicidade também têm que ir embora, e acaba por ser um processo natural. Outra coisa que eu acho muito importante partilhar consigo, eu sou do signo de Peixes. O signo de Peixes está muito associado a pessoas que vivem as emoções de uma forma muito forte e acabam por criar com as outras pessoas uma ligação emocional que vai muito para além da comum, muito mais profunda e muito ligada a um sentido extrafísico que se chama empatia e que acaba por, sem querer, dar abertura às outras pessoas para poderem eventualmente abusar dessa qualidade da empatia que as pessoas do signo de Peixes costumam ter muito desenvolvida. A empatia não é nada mais, nada menos do que nós criarmos uma conexão emocional tão forte com as pessoas que temos na nossa vida, que nós sentimos o que elas sentem e criamos um nível de compaixão que muitas vezes é exagerado, porque não está só ligado ao amor, essa compaixão está também ligada à nossa história, onde estão também as nossas carências, e muitas vezes nós, ao compreendermos os outros de uma forma tão profunda, porque já vivemos certas coisas, sabemos como elas mexem com as nossas emoções, então conseguimos colocar-nos no papel dessas pessoas. Isto, quando ultrapassa o limite do razoável, faz com que as pessoas acabem por se aproveitar do excesso de compaixão que não é criado pelo nosso amor próprio, mas sim pela nossa carência momentânea, o que faz com que as pessoas deste signo, especialmente o signo de Peixes, tenham uma predisposição para atrair relações tóxicas e pessoas tóxicas, não só em dinâmicas que são visíveis, mas em dinâmicas que são muito subtis e que eu pretendo partilhar consigo algumas delas para que possa ajudá-lo. Obviamente, se você for de outro signo, isto das relações tóxicas também o poderá afetar, e eu não tenho, como é que eu ia dizer, know-how, não tenho sabedoria astrológica suficiente para comprovar ou atestar o que acabei de dizer. Eu estou-lhe a dizer pela minha própria experiência como pessoa do signo de Peixes, quando comparada com outras pessoas também do mesmo signo, em que eu noto que o problema, entre aspas, ou que a questão nos relacionamentos acaba por ser a mesma. Acredito que outros signos de água, como o escorpião e o caranguejo, também
possam ser pessoas mais vulneráveis em termos destas dinâmicas por causa da componente da água, que está sempre ligada às emoções. Portanto, são dois signos também muito ligados à parte emocional e que poderão passar, entre aspas, pelas mesmas questões que eu tenho estado a falar sobre o signo de Peixe. No entanto, não desvalorize esta informação se você for de outro signo qualquer e não tiver nada do elemento água na sua história, entre aspas, astrológica, na sua referência astrológica. Se você não tiver nada do elemento água, não tem problema, tudo isto que eu lhe vou dizer agora serve para si também. Voltando agora um pouco atrás, naquilo que tenho estado a dizer sobre os motivos que me faziam deixar as relações tóxicas presentes na minha vida e que eu falei sobre o medo de estar sozinha, não é? Eu preferia ter as relações tóxicas na minha vida e fazia isto de forma inicialmente inconsciente, mas depois mais tarde talvez já estivesse mais consciente disto. Esse medo de ficar sozinha, que é uma ilusão da nossa mente, fazia-me manter e alimentar certas relações tóxicas. O outro medo que eu gostava de partilhar também consigo era um medo que eu tinha, um medo imenso que eu tinha de ser injusta. O que é que isto quer dizer aqui neste contexto? Muitas das dinâmicas tóxicas que eu tinha com as pessoas, eu não tinha argumentos lógicos para apontar às pessoas que elas eram tóxicas comigo. Eu não tinha, fizeste isto neste dia, fizeste aquilo no outro dia, eu não tinha nada para dizer. Muitas das relações que eu tive que me afastar, a única referência que eu tinha para dizer que aquela relação era tóxica para mim eram os meus sentimentos e a minha intuição altamente afinada. Era só isto. Eu captava na energia que eu tinha com certas pessoas e na dinâmica de comportamento que eu tinha com elas, eu captava uma energia que não era benéfica para mim, sentia-me esgotada, sentia-me triste, sentia-me mal e sentia também intuitivamente que se deixasse aquilo muito e muito tempo, como por exemplo anos, se eu alimentasse aquela energia à minha volta durante anos, eu era capaz de ficar doente. Era uma sensação interna, eu não tinha nada para dizer à pessoa, olha, fizeste isto ou aquilo, nada. E como as referências para eu tomar uma posição em relação a estes relacionamentos eram internas, eu tinha imenso medo de estar a ser injusta, entre aspas. Ou seja, eu não confiava o suficiente na minha intuição para considerá-la uma referência boa e até ótima para fazer escolhas no que toca aos relacionamentos que eu tinha. E como eu não confiava, sempre que eu tinha que dar um passo ou tomar uma medida de me afastar de certas pessoas, o meu ego, a minha mente, através desse medo de ser injusta, fazia-me questionar a minha intuição. E isso podia fazer com que eu protelasse ou adiasse um pouco mais tomar uma medida em relação a essa relação. O mais importante a reter nesta conversa toda que eu estou a ter é o seguinte: nós somos responsáveis por atrair as pessoas que temos na nossa vida, não a pessoa em si, mas pela dinâmica que nós criamos na relação com ela, que está na nossa energia e é derivada a um conjunto de crenças que nós temos, quer sejam conscientes ou inconscientes. Mas se somos nós os responsáveis por termos aquelas pessoas, energias e até pode ser hábitos, objetos e tudo mais na nossa vida, nós também somos os responsáveis por tomar decisões em relação a essas dinâmicas que podem refletir-se em decisões que temos que tomar em relação às próprias pessoas, se elas ficam, se elas vão. Pode haver um vasto conjunto de decisões que temos que tomar, mas somos nós os responsáveis. E se nós queremos viver a nossa melhor versão, cabe-nos a nós ter consciência, coragem para tomar decisões em relação a onde nós queremos deixar a nossa energia, o nosso tempo e até a nossa vida, porque é um desgaste de vida ter certas dinâmicas que já não nos servem. Vamos então agora entrar nos vários tipos de dinâmicas tóxicas que eu detectei nos relacionamentos vários que eu tive através da minha experiência de vida
e que consegui, entre aspas, catalogá-las de forma a poder lhe dar dicas mais concretas de que tipo de relação é essa e como é que você há de lidar com isso. Por isso, o primeiro tipo de relação tóxica que eu encontrei para falar consigo foi as pessoas que só o reconhecem pelo seu passado. São aquelas pessoas que você já mudou, já evoluiu, já está noutra vida, noutro tipo de vida, e quando você encontra essas pessoas, elas estão sempre a lembrar-se de como é que você era antes, inclusivamente lembram-se muito das partes menos boas que elas decoraram como sendo você, e quando você está ao pé delas, elas começam a fazer quase um relato de como você era no passado. E é como se você, perto daquelas pessoas, não consegue sequer uma abertura para mostrar: olha, eu agora sou assim, eu agora faço coisas novas, eu agora inspiro pessoas, eu agora gravo vídeos no YouTube. Porque sempre que você faz isso, a pessoa faz aquela cara de, como diz a minha irmã, de limão azedo, e acaba por desviar a conversa exatamente para focar outra vez nas coisas que você era antigamente. Ok, voltando ao nosso princípio de que somos nós que alimentamos certos padrões que atraem as dinâmicas, que padrão podemos ter aqui nós? Ora, eu acho que pode ser algum apego ao nosso passado, não é? Podemos estar a alimentar, sem querer, algum apego ao nosso passado e que manteve aquelas pessoas durante muito tempo na nossa vida. Agora, a partir do momento em que nós reparamos que a pessoa só se lembra de nós pelo que nós já fomos há 10 anos atrás, e isso já não nos serve e não conseguimos ter uma conversa atual com ela, porque ela também não se abre para novos temas, muito provavelmente vamos ter que deixar ir aquela relação com aquela pessoa. Se virmos que não há abertura nenhuma para integrar o nosso ser que está presente agora, provavelmente esta é uma das relações que temos que deixar ir. Mas o que eu aconselho aqui, pela minha própria experiência, é dar um tempo em que continuamos naquela relação, mesmo depois de estarmos a observar que a dinâmica é tóxica e que a dinâmica é esta, nós a tentarmos estar no agora, numa nova versão mais evoluída de nós mesmos, e a pessoa sempre a lembrar-se do resto, nós já notamos que a pessoa faz isso e, portanto, já notamos a toxicidade da relação. Podemos dar um tempo, e este tempo, o que eu lhe digo para as pessoas que demoram mais tempo a libertar-se destas toxicidades: nunca dê mais do que um ano para testar uma relação ou uma dinâmica em relação a se serve ou se vai evoluir. Mais do que um ano, acho que isso é demasiado tempo para uma pessoa. Mesmo um ano já é muito. Portanto, cada um de nós vai encontrar o tempo certo em que coloca estas dinâmicas em teste. Isto porque às vezes as pessoas estão connosco há muitos anos e custa deixar ir. Mas nós temos que pensar que custa deixar ir, mas que se calhar também já custa mais deixar ficar. É isto que nós temos que pensar, pôr na balança: custa mais deixar ir ou deixar ficar? E durante esse tempo em que a pessoa está em teste, ela se calhar não sabe, mas dentro de nós está em teste, nós estamos a tentar perceber se aquela dinâmica vai evoluir para alguma coisa diferente, dar aquele tempo para o universo mostrar se aquela relação tem potencial para o futuro, só está à espera de fazer a transição, ou se tem mesmo que ir embora. E o universo mostra-nos isso. Agora, nós temos que ser fiéis ao tempo que nós definimos. E eu já tive relações em que, para mim, um ano é o tempo que eu demoro a perceber o que é que se está a passar e se nós vamos passar para outro patamar ou se vai cada um para a sua vida. E isto é qualquer tipo de relação, amizade, amor, o que quer que seja. A segunda dinâmica de relações tóxicas que eu gostaria de falar consigo são as pessoas que constantemente o criticam e apontam os seus erros. Constantemente. Você, quando está ao pé delas, você sente que as inspira, que tenta elevar a consciência delas acerca dos seus próprios, delas, os pontos positivos delas. Você eleva os pontos positivos delas, mostra como elas têm coisas boas e tenta inspirá-las a partir desse seu estado e ponto de vista positivo. E começa a reparar que quando essas mesmas pessoas estão consigo, estão sempre a apontar os seus erros, a criticá-lo, a dizer que você é culpado disto e daquilo e a tentar puxar sentimentos de culpa em si.
e você não quer mais culpas na sua vida, quer viver a sua versão mais elevada, e então você tem que respeitar, como eu disse na dinâmica anterior, respeitar o seu tempo de teste e ver se essa relação vai evoluir para alguma coisa. Porque as pessoas dizem, tu não aceitas uma crítica. O que é uma crítica? Não sei, eu questiono-me o que é uma crítica. Para mim, uma crítica é quando nós dizemos à pessoa, olha, tu nesta situação, se calhar não agiste tão bem, podias ter feito de outra maneira. Ok? A pessoa aponta algo naquilo que observa na outra pessoa, julga como negativo e mostra-lhe um outro caminho, que sabe que a própria pessoa pode não escolher esse caminho, ok? Mas a pessoa fala de uma forma gentil e apresenta uma alternativa. Para mim isto é uma crítica construtiva. Quando nós apontamos a alguma coisa, damos um caminho ou uma solução à pessoa de como ela chegar a um estado mais evoluído dela mesma. Agora, aquelas pessoas que estão constantemente ao pé de nós a dizer coisas que fizemos mal, e os nossos erros e tudo aquilo que nós somos errados no mundo, e não dizem nada que possa nos levar para um novo estado, um estado mais evoluído, segundo os olhos delas, não é? São pessoas que gostam de criticar como forma de viver. E temos que saber distinguir isto, está bem? Até que ponto é que isso constrói alguma coisa, nos inspira ou acrescenta algo nas nossas vidas e leva-nos ou ajuda-nos a manter a nossa melhor versão. Temos que pôr isto na balança e tomar uma decisão em relação à relação com essa pessoa, dando aquele tempo de teste se for preciso, mas ao final do tempo, se nada evoluiu, nada mudou e não há uma dinâmica nova, criada pela própria inteligência do universo e a própria alma a expressar-se através dos dois, provavelmente é outra relação que tem que sair. A terceira dinâmica de relações tóxicas que eu quero falar consigo são as pessoas que só falam constantemente de problemas e dramas. E você, a partir de certa altura, consegue perceber claramente qual é a diferença entre realmente um problema que a pessoa tem na vida dela e todo o drama, a diferença entre esse problema e o drama que ela constrói e que lhe traz como uma história muito elaborada de dificuldades e problemas e questões. E você começa a perceber que ao pé dessas pessoas você é arrastado para um conjunto de drama e drama e tragédia, para um conjunto elaborado, para uma história elaborada que a própria pessoa alimenta na vida dela e que não tem nada a ver consigo. Ela vai buscá-lo a si de alguma maneira e coloca-o dentro da história dela, da história e do drama dela. É muito curioso isto. E mais uma vez, são relações que você tem que testar dentro daquele seu tempo, o tempo de teste das relações, e perceber se isto vai evoluir ou não. Porque é assim, se você está ao pé de certas pessoas que estão sempre a dizer que estão cheios de problemas e constroem grandes histórias à volta desses problemas para parecerem ainda que têm mais problemas, e você já vê que aquilo é um bocadinho paranoia e é um olhar que as pessoas têm sobre os problemas que amplifica os problemas. Até que ponto é que isso serve a sua própria jornada? Até que ponto é que isso serve para o inspirar? Até que ponto é que isso serve para lhe dar energia ou até que ponto é que isso lhe tira energia a si? Porque você fica ali focado naquelas histórias que nem sequer são suas e quase que perde anos de vida. Quase que perde energia que você podia estar a focar no seu propósito, na sua missão, a inspirar outras pessoas e até a ganhar espaço na sua vida para atrair pessoas que façam sentido para si no momento. Faça o teste do tempo, dê um tempo a si próprio, até quando é que você permite isto? Se não evoluir, você é responsável por manter isto na sua vida. Não se esqueça disso, está bem? A quarta categoria de dinâmicas de relações tóxicas que eu quero falar tem a ver com pessoas que se servem dos estatutos, os tipos de relação mais especiais que têm consigo para o intoxicarem. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, podem ser relações familiares. Uma pessoa não é porque é sua mãe ou o seu pai ou o seu filho que tem mais direito que as outras para passar a vida a intoxicar o seu ambiente, a sua energia e a sua vida.
Mas muitas pessoas servem-se dessas relações, sabem que é a sua mãe, inconscientemente abusam do estatuto para estarem ali numa dinâmica tóxica. E com estas pessoas, algumas delas, nós não podemos simplesmente virar as costas, ir embora e dizer tu és minha mãe, mas amanhã já não és minha mãe. Não dá, não é? Então o que é que nós temos que fazer nestas relações, que normalmente são familiares, ou namorados, ou marido e mulher, irmãos, pais e filhos? Nestas nós temos que conseguir reverter o jogo dentro da dinâmica, criar uma nova dinâmica dentro da dinâmica. Como é que nós fazemos isto? Estas pessoas que têm o papel de nos acompanhar ao longo da vida, por perto, e que o papel não é nós deixarmos ir estas relações, é ficarmos ao pé delas, nós também já sabemos que existe sempre uma forma de elevar a vibração da relação que temos com elas, alterando em nós o padrão que está a gerar a toxicidade na relação. Como é que fazemos isto? De repente nós começamos a notar que a nossa mãe abusa do estatuto de mãe, vou dar este exemplo, não é? A nossa mãe abusa do estatuto de mãe e está-nos sempre a pedir para fazermos isto e aquilo por ela, isto e aquilo por ela, isto e aquilo por ela. Essa é a parte tóxica que ela faz, é estar sempre a abusar do estatuto de ser mãe para nos pedir coisas. E qual é a nossa contribuição que nós damos a essa toxicidade? Se calhar é fazermos tudo o que ela nos pede. Ok? Então como é que nós revertemos uma dinâmica destas? É sabendo respeitar as nossas barreiras saudáveis, é sabendo respeitar o nosso espaço, a nossa energia, o nosso bem-estar, saber respeitar a nossa versão mais elevada e saber dizer que não à nossa mãe, sabendo que ela vive perfeitamente sem a nossa ajuda, a não ser quando realmente nós notamos que aquela ajuda que ela está a pedir tem algum tipo de pertinência a nós ajudarmos. Porque assim, nós somos responsáveis por ensinar e aprender uns com os outros. E as pessoas todas precisam de crescer percebendo que sabem fazer as coisas sozinhas, por exemplo. E se nós estivermos sempre a fazer as coisas pelas pessoas, como é este exemplo que eu dei, de estarmos sempre a fazer as coisas que a nossa mãe nos pede, a nossa própria mãe não tem espaço suficiente para perceber que sabe e que consegue fazer aquelas coisas. E se nós lhes começarmos a dizer certos nãos e a deixá-la ficar a resolver os problemas sozinha, ela se calhar aprende coisas novas a fazer essas tarefas que ela nos está a pedir a nós. Ela se calhar aprende formas criativas de dar a volta aos problemas, porque é assim que se cresce. Quando os miúdos são pequeninos e estão a aprender a andar, nós não podemos chegar lá e estar sempre a agarrá-los constantemente, a todos os bocadinhos, sempre, porque senão eles não aprendem a andar com qualidade. É necessário dar-lhes o espaço para eles também poderem cair, para eles poderem agarrar aos objetos quando se desequilibram e perceber que está ali o objeto. Eles precisam de uma data de outros referenciais que não são a nossa proteção, e por isso também é importante dizer que não às pessoas que nós gostamos, exatamente para elas poderem crescer nos seus vários sentidos, ok? Portanto, como é que nós, em relação a estas pessoas que se servem do estatuto que têm connosco para nos intoxicar, podemos lidar com elas? Nós temos que fazer a afirmação do nosso espaço, das nossas barreiras saudáveis, e saber dizer os nãos que forem precisos durante o tempo que for preciso até a dinâmica mudar, e nós notamos que ela muda. A partir de certa altura, se nós persistimos em dar educação à pessoa e mostrar os nossos limites, a pessoa começa a mudar connosco. A quinta dinâmica de relações tóxicas que eu quero falar consigo são as pessoas que fingem ter carinho e amizade por si e que depois, quando você não está presente, estão constantemente a falar mal de si às outras pessoas. Aqui é importante ter noção de que quando nós pensamos em alguém que não está connosco e emitimos um pensamento sobre essa pessoa, nós vamos afetar a energia dessa pessoa. Portanto, se pensarmos bem, coisas boas, e desejarmos o melhor às pessoas, nós estamos sempre a promover boas aberturas na energia dessas pessoas para elas viverem as melhores versões delas próprias.
Se nós estamos constantemente a pensar mal dessas pessoas e a emitir negatividade para o campo energético dessa pessoa através dos nossos pensamentos, nós estamos constantemente a intoxicar essas pessoas. Agora imaginem o que é, além de pensarmos mal das pessoas, ainda estarmos a falar mal delas. E ainda estarmos a falar mal delas a outras pessoas que depois vão ficar a pensar também mal delas. Portanto, são vários a pensar mal de uma pessoa com base numa intriga e numa conversa de alguém que finge ser seu amigo ou que finge ter carinho por si. Como é que você começa a reparar que esta pessoa faz isto, se ela faz isto nas suas costas? Boa pergunta. Observe as pessoas com atenção, porque se elas vêm para o pé de si constantemente falar mal das outras pessoas, existe uma grande probabilidade de elas fazerem isso também em relação a si quando não estão consigo, porque é uma dinâmica, é um hábito, um mau hábito que elas têm e que elas não conseguem esconder porque faz parte da personalidade delas naquele momento. Portanto, quando elas vierem para o pé de si, elas não vão conseguir esconder que são fofoqueiras e gostam de falar das pessoas, não do ponto de vista positivo, normalmente coisas más. E vão começar a falar consigo sobre outras pessoas e você vai começar a notar, e isto é uma característica importante, é um tópico importante, se você começar a notar que você nem tem tendência para falar mal das pessoas, mas ao pé dessas pessoas, se fingem suas amigas, você começa a falar mal das pessoas, tenha a certeza absoluta que estas pessoas têm esse tipo de energia e muito provavelmente vão falar mal de si nas costas. Muito provavelmente. Porque a energia que elas têm, o hábito que elas têm e elas vivem dessa maneira. Elas alimentam-se da atenção que as outras pessoas lhe dão através destas histórias que contam dos outros. E além disso, devem ser pessoas inseguras que, ao falar da vida dos outros, fazem com que você não esteja focado nelas. E isto é um truque que normalmente estas pessoas utilizam. Uma coisa eu lhe posso dizer, quando você abre a sua consciência para viver a sua melhor versão, você está alinhado totalmente com a sua alma. Totalmente. E o mundo espiritual vai apoiá-lo. Nós temos imensos seres de luz à nossa volta. O anjo da guarda, nós temos guias e há uma data de outros seres de luz que querem o nosso bem e querem que nós consigamos viver na nossa versão mais elevada. Não é viver aquém, é viver na nossa versão mais elevada. E eles estão para nos ajudar. Portanto, quando nós começamos a perceber que há alguma pessoa, que há alguma coisa com ela não bate certo, nós sentimos que falamos mal dos outros quando estamos ao pé dessa pessoa e não é a nossa tendência. Nós sentimos que alguma coisa não bate certo e não sabemos explicar, cá dentro há qualquer coisa, basta isto, focar no coração 10 segundos e dizer lá para dentro, se esta pessoa não é boa para mim, Espírito ajuda-me a ver isto. O Espírito vai arranjar uma forma, uma sincronicidade qualquer, uma maneira de fazê-lo ver que aquela pessoa não é boa para si. Lhe garanto, alguém vai contar coisas que a pessoa disse de si a elas, você vai notar qualquer incoerência na conversa, você vai reparar, o Espírito vai ajudá-la a perceber isso. E o conselho que eu lhe dou em relação a estas pessoas, isto é muito difícil mudar estas dinâmicas. Estas são das mais difíceis e, a meu ver, isto é o tipo de pessoa que, se você não quer viver nesta energia de falar mal, você não consegue estar perto destas pessoas. É muito difícil. E acaba por se afastar naturalmente, ou o espírito faz com que a pessoa se afaste. A pessoa muda de cidade, de repente, arranja um emprego não sei onde e você acha que aquilo tem só a ver com a vida dela e tem se calhar muito a ver consigo. Por isso, quando você não sabe o que fazer nestas dinâmicas, peça ajuda à sua alma, peça ajuda ao espírito, da sua maneira específica. Basta um pensamento do género, e aqui alguma coisa não bate certo, o que é que eu faço? Basta isto. O espírito começa a conspirar para o ajudar, você só tem que estar atento, mais nada. A sétima dinâmica de relações tóxicas que eu quero falar consigo são as pessoas que querem que você foque na vida delas mesmas. Você tem que estar sempre focado na vida delas, tem que sempre estar a dar energia aos assuntos delas e depois não há retorno nenhum da parte dessas pessoas para si. Você começa a notar isto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, 1000 vezes e vai depender do seu limite de tolerância em relação a isto. Você começa a notar inicialmente que estas pessoas falam demasiado da própria vida, tudo muito bem, você, como é uma pessoa inspiradora e que gosta de apoiar, começa a apoiar, a dar soluções, a ajudar, tudo muito bem. Quando você começa a notar
que estas pessoas, sempre que você fala de alguma coisa da sua vida, de algum projeto que você está a lançar, alguma coisa, existem duas coisas que esta pessoa faz. Uma delas é ficar em total silêncio. Quer dizer, quando ela fala das coisas dela com você, você ajuda e continua, há uma troca de energia. Quando você fala das suas coisas, esta pessoa faz um total silêncio, desaparece, muda de assunto, etc. A outra coisa que você nota é que você consegue falar 30 segundos do seu assunto, do seu projeto, do seu relacionamento, das suas coisas, e a seguir ela consegue dar a volta à conversa e coloca outra vez a falar da vida dela durante 3 horas. Portanto, você sai ao pé destas pessoas super cansado, super desgastado, e ao final de muito tempo também acaba por ficar ressentido porque não há partilha. Uma relação é feita de partilha. Ninguém aqui é o super homem ou a super mulher e consegue estar a dar a toda a gente e não receber nada em troca. Claro que nós recebemos sempre do espírito e da nossa ligação espiritual, mas, a meu ver, os relacionamentos vêm até nós como um espelho da nossa relação espiritual, e se eles também não dão nada, o que é que estão ali a fazer? De que forma conseguem também estar alinhados com a necessidade da nossa alma, com a nossa melhor versão? De que forma nos inspiram? É uma questão importante para se fazer. E, portanto, estas pessoas, normalmente isto é progressivo. Primeiro você começa a reparar que a pessoa fala muito nela e você fala menos, tudo muito bem, e até ainda há alguma troca, você não reclama muito. Passado uns tempos, continua naquela relação e começa a notar que cada vez mais tempo para aquele lado, cada vez mais tempo para o lado de lá, sempre para o lado de lá. Você consegue só 30 segundos, 1 minuto, começa por aí. E depois, ao final de algum tempo, você começa a notar que a pessoa não fala consigo quando é você a querer partilhar alguma coisa, nunca está lá para si. E começa a notar-se mais o desequilíbrio com o passar do tempo. E isto, eu acho que o desequilíbrio vai aumentando também porque o espírito quer que você tome uma posição em relação a isto, que a meu ver, normalmente, acaba por ser separar caminhos. É difícil reverter também este tipo de relações porque estas pessoas que se alimentam da atenção alheia são pessoas que, quando você não lhes dá atenção, elas vão procurar a atenção noutra pessoa. Portanto, você mesmo que não queira, elas vão se afastar de si. Ficam sem ter interesse em si. A 8ª dinâmica de relações tóxicas que eu quero partilhar consigo são as pessoas que constantemente puxam o seu lado mais triste. Puxam o seu lado mais triste. É incrível, são pessoas que vêm para o pé de si e perguntam: mas estás bem? Eu senti que tens alguma coisa. Querem sempre ajudar. Querem sempre ajudá-lo. E o que acontece é que a dinâmica que tem com essas pessoas é que elas só vêm para o pé de si quando você tem algum problema ou alguma questão que elas possam ajudar. Elas possam ajudar, e isso pode até ser-lhe útil durante uns tempos, se você realmente estiver numa fase muito má. Mas a partir do momento em que você começa a sentir-se mais inspirado, com mais energia, a querer viver a sua melhor versão, essas pessoas começam a perceber que não têm espaço para o ajudar. E agora? Mais uma vez, manter aquele tempo de teste e ver se a pessoa consegue alterar, se você e a pessoa conseguem alterar a dinâmica dentro da relação, ok? Se não conseguirem, é muito provável que, se esta pessoa tem o espírito de ajudar toda a gente e ser super-homem e faz dessa carência, porque a pessoa faz isso para ganhar atenção, ganhar energia numa relação, se ela faz isso e não está disposta a ver as coisas de outra maneira, e você já vê as coisas de outra maneira, é muito provável que ela também se desinteresse por estar perto de si, porque você está ótimo, está feliz, está bem, e ela vem para o pé de si fazer o quê? A perguntar: está bem, precisa de alguma coisa? Eu notei que estavas triste, eu vi aquela coisa que tu estavas em baixo, aquela fotografia que tu partilhaste no Facebook que estavas tão triste. Enfim, se você não tem esta tristeza toda, a partir de certa altura, e estas pessoas só vivem de se alimentar da tristeza alheia e não mudam, sabe o que é que vai acontecer, não é? A 9ª dinâmica tóxica de relacionamentos que eu quero falar consigo
tem a ver com as pessoas que o elogiam constantemente. Eu não tenho nada contra elogios e acho elogios uma coisa ótima. Aliás, eu acho que para inspirar pessoas nós temos que elevar realmente os pontos positivos dessas pessoas. Mas a sensibilidade e a intuição mostram-nos cá dentro quando é que um elogio é real e é sentido, ou quando aquela pessoa está constantemente a elogiar-nos para cair nas nossas boas graças. O que é uma coisa completamente diferente, é como se ela estivesse a querer ganhar território, não é? E nessas pessoas, com essas pessoas que estão constantemente a elogiar-nos, mas não são elogios sentidos, elas até podem dizer que são sinceras, elas até podem dizer que o elogio é muito sentido, que nós sentimos cá dentro que há alguma coisa que não está bem. E quando nós sentimos isto, é importante respeitarmos a nossa intuição e tomarmos medidas em relação a estas pessoas. E com estas, é muito difícil reverter o papel. Estas normalmente a pessoa tem que se afastar. E porquê? Porque elas estão super convencidas que estão a ser sinceras e é difícil chegar lá e dizer que elas não estão a ser sinceras, porque nós sentimos alguma coisa dentro de nós que nos diz que elas não estão a ser sinceras. Então aquilo é uma dinâmica do ego, aquilo não é uma coisa verdadeira da alma, mas aquilo é derivado de padrões inconscientes que a pessoa tem na energia dela. E se ela não estiver disponível para abrir os horizontes e ver, e nós não estamos disponíveis para não ver, porque já estamos a ver, não vai dar. A 10ª e última dinâmica de relação tóxica que eu quero falar consigo é uma dinâmica que também é muito difícil de detectar e requer confiança absoluta na nossa intuição mesmo, que são pessoas que fazem um jogo, elas querem atenção, ok? Vamos lá ver, são pessoas que querem atenção para elas, mas são pessoas que já conhecem a dinâmica e são muito espertas, ou acham-se muito espertas, ou seja, têm uma sabedoria ao nível emocional e ao nível energético que conseguem dar a volta à nossa cabeça e fazer-nos crer que nós é que estamos, que aquilo que nós estamos a sentir intuitivamente não está bem, mas não é verdade, nós estamos a sentir algo que tem credibilidade, só que as pessoas são muito manhosas e já fazem isto há muito tempo. Então qual é o jogo? As pessoas querem atenção para elas e falam muito da sua vida e dos seus problemas e gostam da maneira como nós lhes damos energia, atenção, conselhos, tudo mais. Mas elas são sensíveis o suficiente para perceberem quando é que nós estamos a andar para trás, porque percebemos que não há troca na relação, ok? Nós percebemos que a pessoa quer a atenção toda para elas e quando percebemos que estamos a dar demais, nós paramos e recuamos um pouco. E o que é que essas pessoas fazem? As pessoas percebem se nós estamos a recuar um pouco, vão lá e dão-nos o mínimo de atenção possível, porque sabem que ao darem aquele mínimo, nós voltamos a fazer o mesmo. Continuamos a dar tudo para elas, ok? Então o jogo é vicioso, é um jogo vicioso que é, começa com nós damos atenção às pessoas, ouvimos os problemas delas, quando elas percebem que nós estamos a notar que aquilo é um padrão de manipulação e estamos a recuar, pode ser por 1000 motivos, pode ser para nos nutrirmos a nós mesmos ou pode ser porque vamos embora, percebemos que aquilo não interessa e vamos embora, a pessoa vem ter connosco, nós ficamos com aquela esperança, algo mudou nesta relação. Não mudou, o que elas vêm fazer é dar um bocadinho nada de atenção, o mínimo, para nós voltarmos outra vez a fazer o mesmo. E nós somos capazes de estar nisto anos, a achar que a pessoa vai mudar, porque é daquela vez em que ela vai dar aquele mínimo, nós achamos, é agora, vai mudar. E não vai, e nós continuamos nisto. É um jogo, eu diria a palavra maléfico, é um jogo maléfico que faz-nos ficar aqui numa relação desequilibrada em termos de energia de partilha, muitos anos, porque é pessoal muito esperto que está nisto há muitos anos, nestes jogos, e que não está interessado em viver em alinhamento com o coração e com a alma, querem viver neste jogo e viver nesta dinâmica, e são pessoas que a única coisa a fazer aqui, neste tipo de relações, isto foi das coisas mais difíceis que eu já detetei a nível de jogo energético e de relações tóxicas que eu já tive. E a coisa que eu faço aqui é sair pela calada.
É porque se eu vou confrontar uma pessoa destas com este tipo de dinâmica, as pessoas não vão gostar de ouvir que nós percebemos o jogo, porque este jogo só funciona porque é escondido. Se você detecta uma pessoa a fazer isto, a pessoa fica furiosa. Então o melhor a fazer é saia pela calada, porque esta pessoa também vai perder o interesse por si. Ela não vem atrás de si. Ela só vem dar o mínimo. O que quer que isso seja para si, ela só lhe vai dar o mínimo. Isto nunca vai evoluir para nada. Portanto, assim que ela vir que o mínimo já não funciona, ela não vai aumentar para o máximo dela. Portanto, ela vai procurar outra pessoa para continuar no jogo. E é isto que você tem que pensar. Você tem que garantir o seu espaço, a sua energia e as suas fronteiras saudáveis. O que quer que seja para si isto. Porque cada um de nós tem limite maior, limite menor, consegue testar uma relação mais tempo, consegue testar uma relação menos tempo. Tem que respeitar as suas referências e a sua tolerância pessoal, respeitar a sua própria energia e garantir que você cuida de si mesmo. Porque se você não fizer isto, dificilmente você vai viver a sua melhor versão. Para terminar e antes de me despedir, quero-lhe deixar uma dica muito forte, que foi tipo uma frase que eu arranjei para mim própria e que funciona. Se você sentir que algo na relação com alguém não está bem, se você sentir cá dentro que algo não está bem, mas você não consegue explicar, você não tem argumentos lógicos para apresentar à pessoa, você não tem nada de concreto, muito provavelmente alguma coisa não está bem. Você não tem acesso a essa informação, mas está na energia e é por isso que você se sente mal de alguma maneira. Aquilo que eu tenho para lhe dizer é, por favor, respeite-se a si próprio e tome uma posição, está bem? Você é responsável pelo aquilo que você cria na sua vida e aquilo que você escolhe manter. Espero de todo o meu coração que este vídeo tenha ajudado. Gostei muito deste bocadinho. Obrigada e até breve.